A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tenho uma pergunta para fazer para você. Como você reage diante da voz de Deus? E aí? E aí? Como você reage diante da voz de Deus? Essa é a pergunta que fica para hoje. Eu tenho um salmo aqui para falar, para mostrar a vocês como é a voz de Deus, a voz maravilhosa. Aqui no Salmo 29, no versículo 4, que diz: a voz, no versículo 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Veja como é a voz de Deus. Como você reage diante dessa voz. Essa voz que entra no seu coração, essa voz que alcança a nossa vida, está dizendo que a voz do Senhor ouve sobre as águas. E quando fala sobre as águas, eu recordo aqui no princípio, quando a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E veja só que voz maravilhosa, o Espírito do Senhor, ele se movia sobre a face das águas. E assim também Deus, ele se move aonde você se encontra, aonde eu estou aqui, dizendo para você que tudo está no controle da mão dele, porque a voz dele já se ouve em toda a terra. Está dizendo mais que o Senhor está sobre as muitas águas. Eu não sei quais são as muitas águas que estão aí te assombrando, mas assim como Jesus, ele disse para os discípulos certa vez: olha só, eu estou vindo por cima das águas. E na voz de Jesus, sabe o que ele disse? Ele disse: acalma-te, simplesmente acalma-te vento, acalma-te águas. E houve, sabe o que? Houve uma bonança. Assim também na nossa vida também tem muitos levantes das águas, mas temos que saber que Deus está sobre as águas e ele vem ao nosso encontro com a voz dizendo: acalma-te água, acalma-te tempestade, acalma-te. E diz mais aqui no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, poderosa para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então o poder de Deus, a voz de Deus, ela é poderosa, construtiva, construir coisas que a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ele traz à existência aquilo que não tem existência. Então, aquilo que não existe, com a voz de Deus, ele vem a trazer a existência através da sua voz. Então a minha voz é uma, a voz da Gisele é outra, a voz dos pastores são outras, mas a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus vai acalmar as tempestades da vida. Está dizendo mais, no versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Vê que a voz de Deus, assim como tem muitas árvores ao nosso derredor aqui, que os ventos podem até dar uma baixadinha, até quebram algumas árvores. Vê que a voz do Senhor, ela quebra as árvores, quebra os cedros. E muito mais, a voz do Senhor, assim como diz a palavra que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz para nós: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre os montes. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E está dizendo mais, para terminar aqui essa live rapidinho. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Vê que a voz do Senhor faz tremer. Aquilo que é calmo, o deserto pode-se dizer que é calmo, Deus com a sua voz faz tremer os desertos. Qual o deserto que você está passando? A voz do Senhor vai entrar nesse deserto que você se encontra e vai começar a tremer tudo ao seu favor, ao favor daqueles que amam ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há nada que fuja da sua mão. Porque operando ele, quem impedirá? Falando Deus, quem impedirá? Falando Deus, nada vai invalidar, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e vai ao seu encontro. Numa enfermidade, seja num problema que você está se encontrando agora, que você está aflito, que você está desanimado, escute a voz do Deus Todo-Poderoso nessa tarde, nesse final de tarde, que o Senhor está dizendo que a voz do Senhor ouve sobre as águas.
E olha só que a terra foi fundada sobre as águas e nós estamos sobre as águas. Mas muito mais sobre as águas, nós estamos sobre a rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, a qual é a pedra escolhida, a qual é a pedra maravilhosa, a qual aquele que está sobre ela não tropeçará, estará firme. Então fica com essa palavra, ouça a voz de Deus. Apesar de todos os problemas da vida, não ouça a voz do medo, não ouça a voz da preguiça, não ouça a voz do desânimo, não ouça a voz do negativismo, não ouça a voz do passado, não ouça a voz das desculpas, não, ouça a voz de Deus. É tempo de buscar, é tempo de ouvir a voz de Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então ouça essa voz, não simplesmente ouça essa voz, mas obedeça a essa voz, pratique aquilo que essa voz está dizendo para você. Fica com essa palavra, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu irei fazer uma oração nesse momento por você, por sua casa, por onde você se encontrar agora. Talvez você esteja me ouvindo aí num estado aflito, mas Deus, através dessa palavra que está dizendo que a voz do Senhor é poderosa, essa voz vai alcançar a sua vida, onde você estiver. Amém? Se você puder, feche os olhos e receba essa oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas, meu Pai, recebam, meu Pai, nos seus corações, nas suas casas, nas suas vidas, meu Pai. Essa palavra, essa voz, meu Pai. Oh Deus querido, assim como João Batista, eu não sou nada, eu sou a voz do que clama no deserto, mas uma voz que profetiza, uma voz que clama, uma voz sozinha, mas uma voz que tem poder. É a sua, meu Pai, não a nossa, mas a Ti damos glória, Senhor. Jesus, visita, Senhor amado, esse homem, essa mulher, essa criança, essa pessoa que se encontra, meu Pai, desanimada, essa pessoa que se encontra aflita agora, Senhor. Que o Senhor levante essas pessoas, que dê coragem a elas, que alivie, meu Pai, o fardo, que dê, Senhor, saúde, meu Pai, onde elas estão agora. Senhor, venha, Senhor, acalmar a tempestade, Senhor. O teu povo se encontra muitas das vezes que nem os discípulos, dentro de um barco, pensando que vai morrer, pensando que o barco vai afundar, meu Pai. Mas através de uma palavra sua, Jesus, o Senhor veio por cima das águas e disse: acalma-te, porque eu estou no controle. Senhor, entra, Senhor amado, dê força a essas pessoas agora, enche elas do Teu Espírito Santo, Senhor. Aonde tiver uma pessoa agora, meu Pai, precisando, Senhor, de ouvir, meu Pai, de amar, de sentir o Seu amor agora, eu te peço, meu Pai, abraça essa pessoa agora, toca nessa pessoa, alivia, meu Pai amado, como bem diz a Tua palavra, porque lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então cuida, Senhor, cuida dessa pessoa que está agora, meu Pai, ouvindo, Deus querido, assistindo esse vídeo, que assim, meu Pai amado, como está chegando o final, meu Pai, desse dia, dessa tarde, assim também chegue, Senhor amado, o final, meu Pai, de sentenças lançadas contra teu povo, meu Pai, para destruir eles, para acabar com eles. Então eu peço, meu Pai, brilha, meu Pai, nessa casa, brilha nessa família, Senhor, faz o seu nome ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.